Nós queremos, neste momento, fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em 1 de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. 1 de João, capítulo de número 5, a partir do versículo 13 até o verso 21. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Todos juntos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Oremos ao Pai. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta manhã, pela alegria de estarmos aqui em tua casa, Pai, para te cultuar, para cantar louvores, para ouvir também a tua mensagem. Ó Deus querido, para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor realizou na nossa vida, a salvação, o perdão de pecados, ter nos adotado através da pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso nós te louvamos e te bendizemos. E agora nós te pedimos, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Obrigado por tudo, nós te oramos assim e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, na manhã de hoje eu gostaria de falar sobre 5 certezas de todo o cristão. 5 certezas de todo o cristão. É o tema que nós queremos abordar nesta manhã. E eu diria para vocês inicialmente que, a partir do versículo de número 13 até o final, o apóstolo João, ele vai trabalhar certezas que todo cristão deve ter. Você precisa de ter certezas, e isso é muito importante, porque existem igrejas, denominações, que elas dizem que o crente não pode ter certeza da sua salvação, e isso se dá contrariando completamente o que o texto bíblico vai nos dizer. Nós já lemos e vai ficar mais claro à medida que nós caminharmos na exposição do mesmo. Então, é claro, é nítido que o crente, ele pode ter certeza da sua salvação, porque é isso que justamente João escreve. É por isso que João escreve. João escreve para que todo cristão não viva confuso, não viva intranquilo, mas que ele saiba que ele tem a salvação em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, como eu falei para vocês inicialmente, a primeira certeza que nós temos é justamente a certeza da nossa salvação. E o texto vai nos dizer assim: estas coisas vos escrevi. O que João escreveu? O que João está falando? Tudo aquilo que ele falou nesta epístola. João escreveu justamente com essa finalidade, para que os discípulos
para que todos soubessem que eles têm a vida eterna. O texto é claro, o texto nos mostra de maneira absoluta que todo o cristão, ele tem em si a vida eterna, ele é salvo. E a outra coisa importante dizer é que essa vida eterna, ela não é apenas a vida para o porvir, ela é também a vida para o porvir, mas ela é uma vida que já se inicia aqui e agora. Então é importante que nós falemos isso. Então o texto vai nos dizer ainda, quando ele trabalha a questão da vida eterna, é que essa certeza precisa estar impressa em nós. Nós somos de Deus e por conta disso nós sabemos. Alguns vão dizer que é presunção nossa afirmarmos que temos a salvação. Muitos falam que é presunção, mas eu diria para você que presunção é, na verdade, discordar daquilo que a palavra de Deus fala com tamanha clareza. Isso sim é presunção. Presunção é desconfiar, é não aceitar, é dizer o contrário daquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia fala de maneira enfática que João escreve para que nós tivéssemos a certeza da nossa salvação. E essa é a primeira certeza que todo cristão tem, que todo filho de Deus tem. Ele é salvo não pelos seus méritos, não por aquilo que ele produz, não pelas obras, mas ele é salvo única e exclusivamente pela obra de Deus realizada por Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender isso e é um ponto que tem que estar assentado na nossa mente para que não paire nenhuma confusão. E sabe por que João escreve isso? Porque por conta daqueles falsos ensinadores que deixaram a igreja, muita gente ficou com a cabeça confusa. Muita gente ficou pensando que não tinha talvez a salvação, que não tivesse a salvação. Muita gente ficou numa situação um tanto quanto difícil, porque pessoas que eram líderes saíram da igreja e falando algo completamente diferente do que o ensino dos próprios apóstolos. Então, meus irmãos, o nosso grande compromisso é de expor a palavra de Deus, no afã de que o Espírito Santo faça com que essa palavra ela venha iluminar os corações e que as pessoas assim se rendam a Cristo, que elas possam ter convicção, certeza de que são de Deus e que elas têm a salvação. E na sequência do texto, olhe para o texto, diz assim para nós: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João aqui enfatiza que é para aqueles que creem no Filho de Deus. Por que isso? Porque, na verdade, aqueles heréticos, eles queriam, na verdade, colocar em xeque a encarnação, que Cristo encarnou, que o Verbo de Deus encarnou, que o Filho de Deus encarnou. Era contra isso que eles estavam falando e lutando. Eles eram gnósticos, então eles não aceitavam essa ideia. E depois de falar isso, versículo 14 vai nos dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A segunda certeza que nós podemos ter é que as nossas orações são respondidas. A certeza que todo crente deve ter é que as nossas orações, elas são respondidas. Mas não são essas orações que a gente tem visto por aí, que as pessoas colocam Deus contra a parede. Ou o Senhor faz ou não faz, e se não fizer, eu não quero. Isso é um equívoco. Também não é aquele tipo de oração que você pede coisas absurdas a Deus, coisas que estão completamente contrárias a todo o arcabouço bíblico. Nós não podemos pedir tais coisas. Essas coisas, por certo, Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir o pecador arrependido? Vai. Deus vai ouvir aquele que é vil, mas que se arrepende, que reconhece que precisa mudar? Deus vai ouvir. Mas nós que somos filhos de Deus, nós somos ouvidos por Deus com toda certeza. Mas o texto vai expressar para nós algo muito importante que por vezes nós desconsideramos. Vejam comigo, o texto diz assim, olha, versículo 14, na parte final:
segundo a sua vontade. Aquilo que nós vamos pedir a Deus precisa necessariamente estar de acordo com a vontade dele. Isso é importante. Precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Eu não quero nem ilustrar, para não falar coisas absurdas que muita gente pede a Deus, mas nós precisamos pedir a Deus coisas que estejam de acordo com a sua santa vontade. Aquela ideia de que muita gente tem, de que vai orar, e uma vez orando, vai mudar a vontade de Deus, é um grande absurdo. E tem gente que pensa assim, pensa que a oração é um mecanismo de mudar a vontade de Deus e fazer com que Deus te dê alguma coisa que Deus não quer te dar. Não é esse o sentido da oração. A oração, na verdade, ela é um meio de graça. Deus estabeleceu a oração para que nós fôssemos realmente abençoados, para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós tivéssemos a possibilidade de ouvir a sua voz e também de derramar nosso coração em sua presença e falar sobre aquilo que nos aflige, aquilo que vai dentro de nós, as nossas questões mais íntimas. Mas a oração também não é para ninguém informar a Deus como se Deus não soubesse do que está acontecendo. Tem gente que pensa que Deus não sabe, que Deus não é onisciente, e Deus é onisciente, e as pessoas querem falar detalhe a detalhe, como se Deus não soubesse de todas as coisas que se passam comigo e também com cada um de vocês. Então a segunda coisa que eu preciso pensar, refletir e ter essa certeza, meus irmãos, a certeza é que Deus, na verdade, Ele responde às nossas orações. E quando Deus não nos concede alguma coisa, eu posso ter a certeza de que aquilo não era algo bom para mim, não seria uma coisa boa, e Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe muito melhor do que eu, Ele sabe o que está realizando na minha vida e na sua vida também. Algumas bênçãos que nós pensamos que seriam bênçãos, talvez fossem na nossa vida uma tremenda maldição, um grande problema, algo para atrapalhar nossa caminhada e nossa jornada. Quantas pessoas que eu conheço que no afã de obterem bênçãos acabaram se enrolando na vida, deturparam completamente a mensagem de Cristo e começaram a viver um triunfalismo espiritual, coisa que nós não vemos nas Escrituras Sagradas. Olhe para o texto ainda, quando ele vai dizer assim: e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então ele enfatiza aqui uma certeza que você deve ter no seu coração, e eu também. E tenho inclusive por experiência, eu sei que você também. Quantas coisas que você pediu a Deus e Deus respondeu assertivamente. Quantas bênçãos Deus te concedeu. E te concedeu justamente no momento mais necessário. Você até por vezes julgou que seria mais necessário num tempo anterior. Mas só que Deus sabe muito melhor do que nós. E a bênção, a vitória, a solução da questão veio justamente naquele instante em que você mais precisava. Meus irmãos, na minha vida foi assim, em vários instantes. Houve instantes que eu disse assim: meu Deus, eu preciso de resolver aquela questão. Por exemplo, já trabalhei em outras áreas, e eu dizia: Senhor, eu preciso que aquela comissão saia. E não saía. E eu precisando. Mas quando a comissão finalmente saiu, eu falei: Deus sabe. Porque aqueles momentos eu consegui superar. Mas esse agora, eu acho que eu não conseguiria superar jamais. E a bênção veio. Houve momentos também que eu esperava um mandado de pagamento, não saía de jeito algum. Meu pai, acontecia de tudo. Tinha que ser refeito o mandado de pagamento. Mas na hora que saiu, que alívio, que bênção, que alegria. Meus irmãos, Deus faz realmente as coisas na hora certa, no momento devido, e nós precisamos confiar. Precisamos confiar, porque Ele, na verdade, Ele
responde e Ele ouve as nossas orações. Então nós temos certeza que as nossas orações, elas são respondidas. E na sequência, veja comigo o texto bíblico, quando o texto vai nos dizer assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Aqui nós vemos algo muito importante: pecado para a morte. Que pecado seria esse? Alguns estudiosos entendem que os discípulos de João sabiam que pecado era esse, mas nós não sabemos com precisão qual é esse pecado. Não sabemos. Tanto que os grandes estudiosos, os exegetas, eles se dividem em relação ao assunto. Alguns pensam que seria um pecado hediondo, algo terrível, horrível. Alguns pensam também que seria a apostasia, aquele desvio lento e gradual, que as pessoas vão se distanciando completamente da fé. E algumas pessoas também pensam que seria o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. São algumas possibilidades que são aventadas, mas eu fico com a ideia de um autor que para mim ele é preciso nisso, Leon Morris. Ele diz que para ele esse pecado não é um ato específico, não é um ato. Esse pecado é justamente um estado em que a pessoa se encontra. Então ela está num estado completamente de rebeldia contra Deus. E eu queria dizer para você uma coisa muito importante na manhã de hoje: nós que somos cristãos, nós não podemos cometer este pecado, nem eu nem você. Por mais problemáticos que estejamos, por mais confusos, por mais que a nossa vida esteja conturbada, por mais que nós estejamos cometendo alguns deslizes, vivendo uma vida que não esteja estreitamente ligada com os valores de Deus, ainda assim, a gente não pode cometer esse pecado. A gente não pode. Mas é interessante dizer algo ainda, olhando para esse texto. João nos convida a orar, a interceder por aquelas pessoas que pecaram. E eu diria mais, para todas as pessoas que pecam, que estão distanciadas de Deus e que precisam de salvação. Outra coisa importante dizer aqui: quando você pensa numa possibilidade, na sua mente aí, você que está aqui nesta manhã, o que seria esse pecado para a morte? Olhando para a Bíblia, talvez você pensasse no pecado de Ananias e Safira, não é isso? Talvez você pensasse na atitude de Pedro. Pedro negou a Cristo quantas vezes? 3 vezes. Mas ele conviveu diretamente ligado com Cristo e com os demais. Como Pedro fez o que fez. Mas talvez na minha cabeça e na sua cabeça, esse fosse o pecado para a morte. Nada tão grave. Como alguém que conviveu com Cristo foi capaz de negá-lo? Mas não é o pecado contra a morte. Por quê? Porque o próprio Jesus foi ao encontro dele. Jesus o reabilitou. E Pedro foi o que foi. Pedro foi o grande líder da igreja, o apóstolo. Que coisa linda. Então, na verdade, nós precisamos orar pelas pessoas, ainda que o texto diga para nós que existe uma oração que vai ser inútil. É a oração por aquele que na verdade está num estado completamente distanciado, que não quer saber de Deus de jeito algum. É uma oração que ele diz que não ore, porque não vai ter efeito, não vai ter resultado. É o que ele está dizendo para nós aqui. Então, quando a gente olha aqui mais uma vez para o texto vai nos dizer assim: pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, ele não recomenda que a gente ore por essas pessoas que cometeram tal pecado,
que vivem esse estilo de vida, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo de maneira clara, total, absoluta, que nós não deveríamos orar. Ele está dizendo que ele não aconselha porque não vai ter resultado. Existem pessoas que estão completamente fechadas para Deus, como dizia um amigo meu, usando um termo bíblico, pessoas que estão empedernidas. O coração não é mais tocado, o coração não se abre, a pessoa não se volta para Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha mais uma vez para o texto, ele vai dizer assim: veja comigo, e por esse não digo que rogue, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Existem pessoas que abandonaram, estão distanciadas da igreja. Existem pessoas que estão rebeldes, existem pessoas que estão completamente frias, mas nós precisamos orar por essas pessoas, porque Deus tem poder para mudar esses corações. Deus pode fazer algo muito profundo e transformar a realidade dessas pessoas que estão vivendo uma qualidade de vida assim. Filhos que abandonaram o Evangelho, filhos que, a partir do momento que adentraram uma faculdade, se esqueceram completamente dos valores cristãos. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, porque se existe um desejo lícito, é o desejo de que as pessoas queridas, sejam familiares, sejam amigos, que essas pessoas se voltem para Cristo e tenham uma vida nova. Nós não podemos deixar de orar. E aí, quando olhamos para o texto bíblico ainda, veja comigo, diz assim na sequência: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E aqui nós temos a terceira certeza que nós temos, é a certeza da vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Nós, como cristãos, temos essa convicção, nós temos essa certeza da nossa vitória sobre o pecado e sobre Satanás. E aqui ele diz: sabemos. Veja que o texto é muito claro e nós precisamos compreender isso, minha gente, porque muitas pessoas estão confusas por aí, achando que essas certezas bíblicas não são certezas. Eu acho que elas estão rasgando a Bíblia. E o texto fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas você vai falar: mas pastor, mas eu peco. O senhor não peca? Também peco. Todos nós pecamos, mas aqui não há contradição na Bíblia. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 7, ele vai falar que o crente peca. Inclusive ele diz: se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o crente peca, mas o que o texto quer dizer, na verdade, é que nós não vivemos numa vida de pecado habitual e quanto mais. Nós não encontramos uma alegria em viver numa vida completamente desenfreada. Isso não agrada o nosso coração, isso não traz satisfação. Nós nos sentimos mal quando vivemos um tempo assim. A gente quer acertar a nossa história, a gente quer organizar a nossa vida, porque nós não fomos chamados para viver assim. Então o texto nos diz que aquele que nasceu de Deus, que é nova criatura, ele não vive na prática do pecado, mas ele eventualmente ele peca. E o texto diz mais: aquele que nasceu de Deus, veja comigo, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nós temos um motivo pelo qual termos essa segurança, a segurança de todo crente. Nós temos essa segurança. E que segurança é essa? E por que essa segurança? Porque nós temos Jesus Cristo na nossa vida, e Ele não permite que a gente viva uma vida sempre desagradável a Ele. Ele impede que a gente cometa pecados desastrosos. Ele impede que a gente blasfeme. Às vezes a vida não está nada fácil.
Existem momentos que a gente fala, meu Deus do céu, parece que tudo está acontecendo comigo. Tudo está acontecendo no meu endereço, na minha casa. Tudo de complicado e confuso está acontecendo comigo. Mas ainda vivendo uma realidade adversa, a gente não tem a coragem de blasfemar contra Deus. A gente ainda continua confiando em Deus, sabendo que Ele é Senhor e que Ele tem poder para reverter o quadro, por mais difícil que esse quadro seja. Então, essa é a certeza que nós temos. E mais, nós temos a certeza de que o maligno não pode nos tocar. Tudo aquilo que o maligno pode fazer está limitado ao poder de Deus, à soberania de Deus. Tudo que ele faz é por permissão, nada foge ao seu controle. Deus, na verdade, Ele cuida de nós, e ainda quando algo difícil nos acontece, sempre existe um propósito. Sempre alguma coisa Deus está realizando, que por vezes não entendemos no momento, mas que mais à frente a gente consegue compreender perfeitamente. E na sequência, o texto vai dizer: sabemos que somos de Deus. Essa é a quarta certeza que nós temos. A certeza de que nós pertencemos a Ele, a Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele, nós pertencemos a Ele, e ninguém vai nos tirar de suas mãos protetoras. Ninguém vai roubar a salvação que você possui e que eu possuo também, pela graça de Deus. É graça de Deus. Nós sabemos que pertencemos a Ele, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que Ele guarda o meu depósito, que Ele guarda a minha vida, que Ele é o Senhor da minha história, que eu não fui salvo por qualquer sangue, mas foi o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado. Eu não tinha como fazer isso, eu não tenho méritos, eu sou um pecador. Mas quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia atesta esta realidade, eu fico encantado quando eu leio que nós temos a certeza de que pertencemos a Ele. Que coisa maravilhosa! E aí, meus irmãos, para a gente poder concluir a mensagem, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que João está fazendo aqui é uma distinção nua e crua que nós, por vezes, temos receio de fazer, porque não parece polida, não parece uma distinção que vai cair bem nos ouvidos das pessoas da nossa época. Ele está dizendo o seguinte: olha, você que é de Deus, você pertence a Deus, você é guardado por Deus, mas o mundo inteiro, ele jaz no maligno. Então, assim como tem os filhos de Deus, também tem aqueles que são do mundo e que são do maligno. Ainda que eles não tenham uma vinculação com feitiçaria, com nada muito das trevas, mas ainda assim eles estão perdidos. Eles precisam ser reabilitados, precisam ser salvos, ter o coração transformado, porque também estão vivendo uma vida que desagrada a Deus. Precisam de salvação, os valores precisam mudar, a maneira de enxergar a existência precisa ser outra. E aí, meu irmão, minha irmã, a quinta verdade que nós temos aqui, nós temos a verdade que Cristo é, na verdade, aquilo que nós temos de mais precioso. Veja aqui no versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, a certeza de que Cristo é o Deus verdadeiro. Nós sabemos disso. E o texto nos fala, por que o texto fala que o Filho de Deus é vindo? Porque a ideia dos gnósticos era aquela ideia de que ele era um homem e que
o elemento espiritual, o ser divino veio sobre ele no momento do batismo, mas se ausentou dele instantes antes da crucificação. Não era o próprio Filho de Deus encarnado. Então é por isso que ele fala: nós sabemos que ele é verdadeiro, nós sabemos que ele é Deus e que ele é vindo, ele, o próprio Deus, o Deus encarnado. E o texto diz para nós: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. É ele quem testifica para nós da pessoa de Deus. É ele quem nos mostra, assim como o Pai testifica do Filho, dizendo que tudo aquilo que o Filho vivenciou é verdade, dá testemunho do Filho. Jesus também é aquele que nos apresenta ao Deus Pai. É ele quem nos mostra esse Deus. E isso é maravilhoso de saber. Nós temos o conhecimento de Deus porque a natureza não seria suficiente, porque ela foi afetada pela queda. Então foi necessário que viesse o Filho de Deus para que nós pudéssemos ter um verdadeiro entendimento sobre Deus, quem é Deus. E aí o texto diz assim para nós, para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Então João enfatiza: olha, aqueles que saíram, aqueles que levaram aquelas heresias, aquelas pessoas não são verdadeiras, o que elas falavam não é verdade, mas nós sim, nós estamos no verdadeiro. E Deus em Cristo nos ajuda a diferenciar, a distinguir entre o verdadeiro e o falso. Mas uma pergunta que nós temos que nos fazer é: nós queremos o verdadeiro ou nós queremos o falso? Nós queremos a verdade ou nós queremos a mentira? Porque parece que às vezes a mentira é muito mais palatável, é muito mais aceitável. Ela tem assim uma capa de beleza, de inteligência, de intelectualidade, de superioridade, de mente aberta, de gente que pensa e reflete, de gente descolada. E por vezes a gente é influenciado a isso. E a visão que nós temos daquele que segue a Cristo, às vezes é uma visão meio estreita, fechada, de alguém que segue rigidamente a palavra de Deus. Mas é esse o nosso chamado. E só assim a gente consegue ser alegre, contente e satisfeito em Deus, vivendo a verdade santa. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aqui ele vai dizer para mim uma coisa muito importante para você também, que a vida eterna é, acima de tudo, uma relação que já começa aqui com o verdadeiro Deus. É que diz para nós o versículo 20: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o verdadeiro Deus. E em segundo lugar, eu poderia dizer para você que Ele é a vida eterna. A vida eterna é um relacionamento íntimo com esse Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. E no versículo 21, mais uma vez, ele fala de maneira clara sobre a heresia, sobre os ídolos, como um caminho equivocado para a nossa espiritualidade. Ele fala filhinhos, e sempre quando João fala filhinhos, é porque ele quer dizer alguma coisa muito importante e séria, e por vezes difícil de ser dita, mas que ele não recuava, ele dizia. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui os ídolos, muito mais do que as imagens de escultura, aqui os ídolos, ele está querendo traduzir justamente o tipo de crença que aqueles gnósticos tinham. Ou seja, a crença num falso Cristo, num falso Jesus. É isso que ele está dizendo para nós aqui: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dessa imagem construída sobre Cristo, que não é a imagem correta. Porque muita coisa tem se falado a respeito de Cristo. Pessoas das mais diversas religiões, pessoas até sem religião, têm escrito acerca de Jesus Cristo, mas nenhuma delas tem a coragem, tem o coração, tem o sentimento, a conversão, a regeneração para escrever realmente quem Jesus Cristo é.
o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o nosso Salvador, o único que pode transformar o coração humano e dar sentido à vida. Os demais, eles apenas apontam um caminho paliativo, mas que não é o caminho da resolução dos problemas. Não é o caminho que de fato vai trazer transformação, contentamento, esperança, uma nova vida. Então, na manhã de hoje, nós ouvimos a mensagem baseada no capítulo 5 de 1 de João, versículos 13 a 21. E nós aprendemos sobre 5 certezas que todo o cristão tem. E que essas certezas, elas possam ser mais fortes em você e em mim do que qualquer tipo de discurso deturpado que nós temos ouvido por aí. Tanto de pessoas muito capazes e inteligentes da sociedade, como também de líderes religiosos que por vezes distorcem a palavra de Deus. O crente, ele tem certezas em Deus, e hoje nós vimos com toda clareza o que a palavra do Senhor diz, e a primordial é a certeza de que todos nós temos a vida eterna. Nós podemos afirmar isso. Não é uma questão de dúvida, não é também uma presunção, é uma certeza conferida pela própria palavra do nosso Deus, do nosso Senhor.